Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A igreja tem a responsabilidade de pregar a verdade. Aleluia. Meus amados, essa semana que passou, está passando, né? Hoje é sexta. Nós estávamos lá em casa, eu e minha esposa, e um carro de som passou na rua. E o pastor Fabinho, o pastor Simar, irmão Samuel, o carro de som passou na rua convidando as pessoas para um culto. Nada errado, nós fazemos isso também, né? Só que ele convidava as pessoas para ir receber uma rosa ungida. Venha hoje para a igreja tal e receber uma rosa ungida. Receber a sua rosa ungida. O locutor falou, passou de frente à nossa casa, foi embora, subiu a ponte e não falou de Jesus Cristo. Não falou da rosa de Sarão. A Diana disse que passou pedindo para ir para a vassoura ungida. Pastora ungida? Vassoura ungida. Uma vassoura ungida. Os irmãos estão vendo aí a necessidade da igreja do Senhor de pregar a verdade nesses últimos tempos. Por que, amados? Porque tem muita gente que está se guiando por isso aí. Tem muita gente que, por não conhecer a verdade do Evangelho, está achando que está tudo certo. É isso mesmo. É a vassoura ungida, é a rosa ungida, é o saco de cimento ungido, é o paninho ungido, é não sei o que ungido, e está esquecendo do principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma salvação, nenhum milagre, nada que aconteça da parte de Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. Nada. Nós estamos vivendo uma época de muito engano, de muita apostasia. Hoje aqui no Pocinho de Jacó, a esposa do irmão Samuel, Dona Eridete, Dona Elisete, cadê ela? Está ali ela disse, olha, a sobrinha dela estava no hospital, era sobrinha? Era? Sobrinha estava... A Nora no hospital, doente. O médico disse que a criança não sobrevivia, porque ela estava com a placenta já rompida, não é isso? E alguém chegou lá e profetizou que Deus ia salvar aquela criança. E a criança morreu. E ela passou a não acreditar. Ela disse, Deus não falou? Mas não foi Deus que falou. Foi um profeta usado pelo espírito de engano que falou. Como falou na loja do meu filho. Meu filho tinha uma loja surtida de tudo, lá no Alto São Manuel. Ele hoje trabalha com o Fabinho. E uma profeta chegou lá também usada pelo espírito de engano e disse, olha, estou vendo essa loja aqui com muitas caixas de mercadoria lotada, e estou vendo a prosperidade nessa loja. E papai veio, ele se encheu de entusiasmo. A mulher dele que trabalhava com ele na época também se encheu de entusiasmo, e ela profetizou uma vida próspera para ele naquela loja. 3 meses depois ele faliu, entregou o prédio, devendo aluguel, devendo tudo, eu tive que pagar. Espírito de engano no meio do povo de Deus. Então a igreja hoje tem essa responsabilidade de pregar a verdade, porque quando Deus fala, acontece. Se for Ele que falar, se for Ele que disser, eu estou falando, pode fazer. Porque Ezequiel capítulo 13 fala dessas falsas profecias e o castigo dos falsos profetas. Você pode prestar atenção que o falso profeta tem uma vida muito conturbada. E vou dizer uma coisa a vocês, amados. Quando você vê uma pessoa com a vida muito desmantelada, profetizando, não acredite não, que é mentira. É mentira. Deus usa até uma jumenta, mas geralmente Deus prefere usar os filhos e as filhas dele, aqueles que têm compromisso com ele. Esse culto de hoje tem poucos irmãos aqui que vieram interessados em aprender a palavra de Deus. Mas se eu tivesse botado um carro de som na rua dizendo, tem um profeta hoje na Pão da Vida que conhece a tua vida do passado, do presente e do futuro, estava lotado, estava gente do outro lado da rua ali, para ouvir mentira. E eu ouvi um pregador uma vez dizer, o pastor Fabinho também ouviu, um pregador conhecido aqui de Mossoró, chamado Carlos Moraes. Ele disse, o povo gosta de ser enganado. O povo pode até gostar de ser enganado, agora não será enganado pelos pastores que dirigem essa igreja. Não.
Porque nós temos um compromisso com a verdade. Glória a Deus. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Onde há verdade é a vida. Você sabe qual é a vantagem da verdade? É porque a verdade é aqui na ponta da vida, é na China, é no México, é na Itália, onde tiver, é a verdade. Ninguém muda. Então, se você congrega nessa igreja, você sabe que uma das grandes preocupações nossa, minha, do pastor Fabinho, pastor Simar, das pastoras, é com a pregação da palavra. Tem gente se oferecendo para pregar aqui todo dia, mas direto, gente liga para mim: pastor, e aí, e Deus vai me levar lá e tal? Aí eu vou peneirar, saber se essa pessoa realmente está com a vida no altar, se ela pode subir nesse púlpito, se ela pode trazer uma palavra, se ela não é usada por espírito de engano, porque já passou por aqui profetas usados por espírito de engano e abalou a igreja. Então nós, o que é o pastor? O pastor, ele está com o cajado na mão, simbolicamente falando. Quando é o pastor das ovelhas, dos animais mesmo, ele fica ali, se vê um lobo, ele atira uma pedra, ele bate, ele protege. O pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de resguardar a sua igreja daqueles que não estão a serviço de Deus, porque os lobos vêm, e se você deixar, ele devora as ovelhas. Se eu botar aqui em cima um homem que não prega nada, por isso que eu me preocupo muito com quem quer dirigir igreja sem conhecer a palavra de Deus. Não pode, amado. Você não pode ter um pastor que não conheça a palavra. Ele não pode ser pastor sem conhecer a palavra. Ele tem que conhecer. Por que ele tem que conhecer? Porque o cara sobe aqui no púlpito, prega uma heresia, uma mentira na cara dele, nas palavras dele, e ele não sabe o que você está falando, na verdade, é uma mentira. Por quê? Porque ele não conhece a palavra. Ele tem que conhecer para rebater. Porque no dia que um pregar uma heresia aqui, eu pego o microfone, depois digo na cara dele que ele está mentindo. Amado, não é assim não, você está pregando heresia. A verdade é assim, assim, assim. O pastor tem que ter esse cuidado de saber qual o alimento que ele está dando às ovelhas, senão ele vai matar as ovelhas, vai intoxicar, e o ovelha intoxicada fica doente. Essa é a responsabilidade da igreja. O estudo de hoje é sobre isso. Uma igreja que realmente se preocupa em agradar a Deus, valorizará a verdade e dará importância à divulgação da palavra do Senhor. Igrejas que procuram agradar aos homens, satisfazendo todas as necessidades materiais, emocionais e sociais deles, tendem a minimizar a importância da pregação da verdade. Inventam suas próprias doutrinas ou adaptam a doutrina de Cristo para manterem-se atualizadas e conformadas às preferências da sociedade. Qual é as preferências da sociedade, irmãos? É ter um carro bom, ter uma casa boa. É assim ou não é? O cara vai para a igreja, o camarada só prega isso, mas esquece do principal, que é a eternidade com Cristo, a salvação ou a condenação para o fogo do inferno. Hoje os pregadores, você pode prestar atenção, vai para as redes sociais, vai ouvir as pregações, você assiste os Gideões, você vê todo mundo pregando prosperidade, ninguém prega a salvação, porque o diabo não quer que você se preocupe com a salvação, mas a salvação está em Jesus. Como a igreja deve olhar para a palavra de Deus? Qual o papel de uma igreja fiel no ensinamento do Evangelho? A palavra do Senhor é a base da comunhão com Deus. Qualquer igreja que negligencia o ensinamento das Escrituras desrespeita o Senhor que as revelou. A palavra de Deus é a semente que produz o fruto agradável ao Senhor. Vamos, pastor Fabinho, ler Lucas capítulo 8, versículos de 11 a 15, pastor Fabinho, para saber o que é que Lucas está falando aqui. De Lucas não, o que é que o Espírito Santo está dizendo através dessa palavra, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo do 11 ao 15. Esta é, pois, a parábola, a semente e a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que têm ouvido a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que cai entre espinhos, estes são os que ouviram, indo por diante são sufocados com o cuidado e riquezas e deleites desta vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, estas são as que, ouvindo a palavra, as conservam no coração honesto,
e dão bom fruto com perseverança. Está vendo aí? Parábola do semeador. O que é que acontece se você recebe uma palavra que não é uma palavra verdadeira? Você vai passar a não acreditar porque ela é mentirosa. Mas quando você recebe a verdade do Evangelho, você vai acreditar porque se cumpre. Aí a palavra, se ela é uma semente e é semeada num bom coração, ela vai dar frutos, vai germinar, vai dar frutos. Se ela é semeada num coração que não quer compromisso com a palavra, vai morrer. Quando fala dos espinhos, é a palavra semeada no coração de alguém que se preocupa muito com o mundo, o dinheiro, os desejos carnais, e são os espinhos, e vai sufocar a palavra. É por isso que Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Jesus Cristo diz: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então Deus tem lado, e o lado dele é o lado da verdade. E Paulo descreve o Evangelho como o poder de Deus para salvar. Está em Romanos 1,16. Jesus incentivou seus ouvintes a conhecerem a verdade, pois ela nos liberta do pecado. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Está em João 8, 31, 32. E somente por meio do Evangelho que entramos no corpo de Cristo, como está em Efésios 3, 6. A palavra do Senhor nos santifica e é a base da união que existe entre os verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus orou ao Pai em favor dos seus seguidores, dizendo em João 17, 17 a 23: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Essa palavra é forte. Jesus está dizendo aqui que se nós estamos nele, conhecemos ele e o Pai. Conhecemos o quê? A verdade. Aleluia. A verdade é onde não há espaço para mentira. Quem serve Deus, quem segue a Jesus Cristo, não acredita em mentiras pregadas, em ilusões. Eu tenho visto aí alguns pregadores dizendo assim: se você é filho de Deus e Deus é o dono da prata e do ouro, por que você é pobre? Peraí, essa questão de ser pobre ou ser rico, de ser ou não abençoado, isso é um critério de Deus. Procurai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus achar que você merece, Ele vai lhe abençoar. Senão você vai ser pobre. E daí? Mas é um pobre com salvação garantida. Muitos discípulos deixaram tudo e morreram crucificados, cortados a espada pelo meio. Muitos homens de Deus foram sacrificados, mas era projeto de Deus que eles fossem, para que eles com seu sangue irrigassem a semente do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus não seria forte como é hoje, se tantas vidas não tivessem sido dadas em prol do crescimento desse Evangelho. Você vai acreditar numa coisa que está sendo respaldada pela morte. Alguém está se sacrificando, está morrendo, e outros estão lutando, estão morrendo. Você vai dizer: rapaz, só pode ser muito forte nisso. Está todo mundo morrendo, mas não larga. Todo mundo morrendo, mas não deixa, não nega Jesus. Se todos eles negassem a Jesus, o Evangelho não tinha prosseguido, teria morrido. Mas eles morreram confessando o nome de Jesus Cristo. Vamos continuar. Uma vez que entramos em comunhão com o Senhor, a palavra dele continua indispensável. As Escrituras fornecem tudo o que nós precisamos para estarmos equipados para servir a Deus. 2 Timóteo, pastor Fabinho, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra já está praticamente aqui, mas vamos ler. Leia aí, só para todo aquele que ultrapassa. Deixa eu ler aqui, pastor Fabinho. Para manter a comunhão com Cristo, precisamos permanecer na doutrina dele. O que é a doutrina? A doutrina são as regras que você tem que seguir, são as leis que você tem que seguir. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
Segundo a Jonta, aí depois os irmãos leem em casa. Leiam, leve esse estudo e leiam em casa. Estude, irmãos. O amor da verdade nos protege dos enganadores, como está em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. O que é a doutrina que a palavra está dizendo? É o que Deus quer para você. Será que o engano está no mundo aí, pregando prosperidade, pregando tanta coisa, mas não tem nenhum compromisso com Deus? É isso que Deus quer, amados? Será que Deus quer isso? Será que Deus quer que você vá a uma igreja com a vontade de trocar de carro, ter um carro do ano, com a vontade de ter uma casa própria, com a vontade de ter dinheiro, às vezes até para humilhar a sua família, para mostrar que você é mais poderoso, tem mais as coisas? Ou Deus prefere você humildemente na presença dele, recebendo o que ele realmente tem para você? E o que ele tem para você é salvação e vida eterna. Glória a Deus. Paulo disse que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade, está em 1 Timóteo 3,15. É conhecendo o seu papel na divulgação do Evangelho. Vamos virar. As igrejas no Novo Testamento sustentavam os obreiros que ensinavam o Evangelho, como está em 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, 11, 14, em 2 Coríntios 11, 8, em Filipenses 4, 15 a 18, em 1 Timóteo 5, 17 a 18. Além de sustentar evangelistas para levar a palavra a outros lugares, a igreja deve ser ativa no ensinamento das pessoas ao seu redor. A igreja dos Tessalonicenses deu um excelente exemplo nesse trabalho da divulgação do Evangelho. Está escrito em 1 Tessalonicenses 1,8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa verdade e a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Outro dia, o pastor disse uma coisa numa pregação que eu achei interessante. Ele disse: olha, eu chego num lugar, aí a pessoa pergunta: fulano, tem notícia do pastor fulano? Como é que ele está? Aí ele diz assim: está muito bem, rapaz, comprou um Land Rover agora. Peraí, o pastor está bem porque comprou um Land Rover? Quer dizer que ele não está bem se está na presença de Deus, ele está bem porque comprou um carro de 300 mil reais? Se ele está bem porque comprou um carro de 300 mil reais, ele vai para o inferno com carro e tudo. Ele tem que estar bem porque está na presença de Deus, vivendo em santidade, servindo a Deus com honestidade, servindo a Deus com interesse de coração, sem pensar em bens materiais, mas pensando na salvação dele, da família dele e da igreja que o Senhor lhe confiou. Aí ele está bem. Mas infelizmente o pastor disse: isso é verdade. Você pergunta se o pastor está bem, vão dizer: está bem, construiu uma casa, construiu uma mansão agora, botou um Land Rover na garagem. Para ele está bem, é isso, pastor. Infelizmente há uma igreja equivocada, há uma igreja enganada contra os princípios do Evangelho do Senhor. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus disse: o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Aquele jovem rico queria seguir ele, disse: vende tudo que tu tens aos pobres. Ninguém entendeu. Jesus, na verdade, no contexto da história, não queria que ele vendesse aquilo, queria ver o despreendimento dele. Jesus queria ouvir dizer: Senhor, se for para te seguir e ter a minha salvação, eu farei isto. Você, para seguir a Jesus, não precisa dispor do que você tem, não. Mas você tem que ser desapegado aos bens materiais e ligado no céu, na palavra de Deus, que é para onde Deus quer te levar, para o céu, para a Nova Jerusalém. Os presbíteros, pastores, bispos são responsáveis pela alimentação espiritual do rebanho. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro 5, 1 a 3, Atos 20, 28, Efésios 4, 11, Tito 1 e 9. Os pregadores, evangelistas, são obrigados a pregar somente a verdade. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, versículo capítulo 4, 1 a 5. Uma igreja tem a responsabilidade de examinar todas as doutrinas
e de rejeitar as falsas doutrinas. Está em 1 João 4,1. Jesus elogiou os Efésios por sua preocupação em rejeitar falsos mestres e criticou a igreja de Pérgamo por sua tolerância nos mesmos. Está em Apocalipse 2:14 e 14:16. Olha só, você sabia, irmãos, que a maioria das cartas, das epístolas da igreja, são exortando a igreja a não acreditar em falsas doutrinas? Você lê a carta de Tiago, uma preocupação grande dele com a igreja da época. Você vai para Gálatas, Efésios, Coríntios, Paulo exortando a igreja a confiar na verdadeira palavra do Senhor. Você sabe por quê? Porque naquela época era como hoje. Naquela época, alguns homens viam o amor das pessoas pelo Senhor Jesus Cristo e entravam no meio com a falsa doutrina para tomar o que os irmãos tinham e se enriquecer ilicitamente. E Paulo dizia: não acredite nessas falsas doutrinas. Cuidado com os lobos devoradores. A igreja sempre foi exortada nisso, e isso vem ao longo do tempo. E você sabe por que a igreja do Senhor hoje não é 10 vezes mais forte? Porque muitas pessoas se decepcionaram e deixaram as igrejas. Com profecias, como eu acabei de dizer. Um irmão nosso da nossa igreja aqui, ele contou uma vez que congregava na Paraíba, e um dia ele comprou um perfume e chegou na igreja muito cheiroso. E todo mundo, perfume, o caiaque. É o caiaque? O caiaque. E chegou aos ouvidos do pastor. E o pastor em cima do púlpito da igreja lotada. Você conhece a história. O pastor, a igreja lotada. O pastor olhou para o irmão e disse: ei, fulano, você tem dinheiro para comprar um vinho de perfume, mas não tem dinheiro para pagar o dízimo, né? O irmão quase morreu de vergonha. Você imagina aí, a palavra está dizendo aqui, sem constrangimento. Pregar o evangelho sem constrangimento. Isso é um constrangimento muito grande para o irmão. O irmão disse: rapaz, eu quase não consegui sair da igreja aqui, porque ficou todo mundo rindo da minha cara. O pastor cobrou o dízimo da igreja na frente de todo mundo e me censurou por ter comprado um vidro de perfume. Não tinha comprado a prestação, não tinha pagado nem a primeira. Você está entendendo, irmãos? Eles forçam as pessoas a dar o dízimo, a dar as ofertas, mas não forçam as pessoas a aprenderem de Jesus Cristo. Eles colocam um jugo pesado mais em cima das pessoas. Sabe o que é que as pessoas acham? Quando elas não recebem uma bênção especial, elas começam a achar que a culpa está nelas. Aí sabe o que é que eles dizem? Você não recebeu, você não tem fé. Você não recebeu, você não tem coragem de dar tudo. Deus quer tudo. E aí fica essa situação, essa igreja fria, uma mornidão espiritual. A pessoa não crê no Senhor Jesus. Quem leva a culpa, quem é? O Evangelho, Jesus Cristo. E o próprio crente, que acha que ele não recebeu porque ele não recebi porque eu não sou fiel, é porque eu não pude dar os 1000 que o pastor pediu, acho que é por isso que eu não recebi. Ele começa a achar que a culpa está nele e está em Deus, porque não cumpriu as promessas. E o lobão lá fica de fora da história, quando na verdade a culpa toda está nele, que está pregando o evangelho distorcido, envenenando a igreja de Deus. Qual é a verdade? O que é a verdade? Muitos que ficam com a mesma dúvida que Pilatos expressou em sua pergunta: o que é a verdade? Em João 18:38, a verdade é que a palavra de Deus nos liberta, como está em João 17:17 e 8:32. Esta palavra é eterna e absoluta, porque foi revelada pelo Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 2:9-13, no Salmo 119:89. Muitos abordam a Bíblia como se fosse um livro impossível de ser compreendido, mas as afirmações e exigências de Deus mostram que é possível e necessário atender à verdade. Você pode ver em Atos 17:11, também 1 Tessalonicenses 5:21-22, Salmo 119:105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Hebreus 10:26, 1 João 2:21. A mensagem que os seguidores de Jesus pregam, enquanto a tendência humana é enfatizar as palavras suaves, o estilo da linguagem, a maneira de apresentar a palavra, etc., é interessante e importante observar que tais coisas nas Escrituras são insignificantes ou até indesejáveis. A ênfase bíblica é no conteúdo da mensagem daqueles que seguem a verdade em amor. Efésios 4:15-16. Quero dizer com isso aqui, amados, que você às vezes prefere ouvir o que não é verdade.
Você sabe que o crente que ama Jesus Cristo, ele vem para a igreja querendo ouvir Deus falar, e que Deus fala comigo, e o que Deus fala ele aceita. Mas tem aquele crente que faz igual aquele seguidor de Jesus: duro foi o teu discurso. Talvez essa igreja, a nossa mesmo, algumas pessoas tenham deixado de vir no culto de ensino porque achou que alguma pregação foi dura demais. Ei, mas espera aí, a pregação é dura mesmo, porque ela é a verdade. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai, mas o que me negar, eu vou negar. Sabe o que ele está dizendo? Quem me confessar, vai comigo para Nova Jerusalém. Quem não me confessar, vai para o lago de fogo do inferno, preparado para Satanás. É uma palavra dura, mas se está escrito, como é que você vai pregar a verdade sem pregar o que está realmente escrito? Pode ser uma palavra dura. Pedro chegou para Jesus e disse: ei, Senhor, tu fizeste um discurso muito duro, porque Jesus tinha dito: vocês vêm atrás de mim, nem em busca da salvação não, vocês vêm atrás de mim porque eu multiplico o pão e os peixes para você encher o bucho. Muita gente achou ruim e foi embora, e a palavra diz: muitos o abandonaram naquele dia. E Pedro foi se queixar a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quer ir com ele? Vá. Que vocês querem ir? Vá. E Pedro olhou e disse: não, Senhor, não podemos ir não, porque só o Senhor tem as palavras de verdade, de vida eterna. Ele compreendeu que era verdade, mas muitos não têm compreendido. Muito crente tem saído da igreja porque escuta Deus falar e não aceita. E quando ele não aceita a verdade de Deus, ele não tem compromisso com Jesus Cristo. Então esse vai ser negado. Há estatutos, amados, a ser seguido. Eu não posso ser pastor e cachaceiro ao mesmo tempo. Eu não posso ser pastor e usuário de droga. Eu não posso ser pastor e adúltero. Eu não posso estar na igreja agora e mais tarde estar no prostíbulo. Posso? Você tem que ter um lado. Deus quer que você assuma o lado. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: você é morno, vocês são mornos. Antes você fosse frio ou quente. Ele está dizendo: antes você fosse do diabo ou fosse do meu lado, mas não ficar em cima do muro, porque eu vou te vomitar. Deus exige um lado, tem que ter um lado. Ou Deus vai preparar Jesus? Será que Jesus foi para a cruz, sofreu tudo aquilo, passou toda aquela humilhação? Agora ele diz: eu vou para o Pai nos preparar lugar. E ele está preparando, ele está dando os retoques finais na Nova Jerusalém, a cidade santa que vai descer do céu. E ele vai preparar essa cidade todinha e vai buscar quem? Quem realmente foi fiel a ele. Ele está dizendo isso: só vai comigo para lá quem for fiel a mim. Quem não for vai ficar, vai para o inferno. Ele não disse assim não? Vem, filho meu, recebe o reino de Deus preparado para ti. E ao outro: afasta-te de mim, vai para o fogo do inferno preparado para Satanás e seus anjos. Ah, Jesus é amor? Ele é amor, mas ele é fogo consumidor e é justiça. E ele diz: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim, e quem é contra ele vai levar pena, vai para o inferno, não tem para onde correr. Está escrito. Essa mensagem é dura porque as pessoas estão acostumadas a ouvir muitas mensagens de vitória, e todo mundo achando tudo. Não, peraí, não é assim não. Eu vou fazer esse pecadinho aqui porque esse Deus aceita. Não aceita não. Deus não aceita, Ele te perdoa. É diferente. Se você se arrepender, Ele te banha com o sangue dele, te perdoa e te acolhe novamente. Mas aceitar o pecado, Ele não aceita. A palavra diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Abominar tem raiva, não gosta. Abominar, sai para lá, não quer negócio com você. Deus ama o pecador, especialmente o pecador arrependido, mas abomina o pecado. Glória a Deus. Enquanto a tendência humana é enfatizar as palavras suaves, eu estava lendo aqui já, né? A única maneira de certificar a fidelidade de uma igreja na questão de doutrina é pelo estudo cuidadoso da própria Bíblia. Os pontos que se seguem não constituem uma lista completa ou oficial de doutrinas essenciais, pois tudo que Deus nos revelou é verdadeiro. São apenas sugestões de alguns ensinamentos da Bíblia que devem ser respeitados e divulgados. Essa palavra divulgados é ensinados. Divulgar é você passar para frente, é você levar adiante. Os discípulos de Cristo pregam Jesus crucificado e rejeitam a sabedoria humana. Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Paulo está dizendo: eu não fui pregar a vocês, porque Paulo era um homem muito instruído, muito sábio. Ele vinha da escola de formação teológica, da escola de Gamaliel, em Jerusalém. Ele era um homem muito estudado, falava vários idiomas. Ele está dizendo: não vim pregar a vocês porque eu sou instruído, não. Eu vim trazer a vocês uma mensagem do céu, através do Santo Espírito. Era isso que ele estava querendo dizer. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas em Deus. É por isso que o crente tem que consultar a Bíblia. Então, mas leva o estudo para casa e confira se o estudo está dizendo a verdade. Não acredita em tudo que o pastor Chico Chagas, pastor Fabinho, pastor Simar diz, não. Confira, faça como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia escutavam Paulo pregar e ia conferir se ele estava certo. Tem que conferir, amados. Você sabe por que os crentes de outras igrejas aí estão sendo enganados? Com história de rosa ungida, vassoura ungida, porque não confere na Bíblia, porque não conhece a Bíblia. Crente que está naquela igreja ali, quando ele começa a conhecer a palavra, a primeira coisa que ele faz é sair do meio dela, porque Deus diz: sai dela, povo meu. Deus manda sair do meio dessa igreja mentirosa. Os fiéis seguidores de Jesus ensinam que Jesus é eterno como o Pai é eterno. João 8, 24. Também 58. Filipenses 2, 5, 6. Falam sobre a autoridade absoluta de Jesus. Mateus 28, 18 a 20. E o reconhece como o alicerce da igreja. 1 Coríntios 3, 11. Uma igreja que se preocupa em agradar a Deus pregará o que a Bíblia ensina sobre a salvação, mostrará a necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para a remissão dos pecados. Marcos 16, 15 e 16, Atos 2, 38, 22 e 16 e Gálatas 3, 26 e 27. O pastor Fabinho, vamos ler só essa aqui, Gálatas 3, 26 e 27. Glória a Deus. Essa foi uma igreja dos irmãos da Galácia. Foi uma igreja que Paulo muito exortou, Paulo muito chamou a atenção deles. A igreja de Éfeso, da Galácia, os Coríntios, Paulo chamava a atenção, abrindo os olhos dele, porque quando Paulo ia lá, fundava a igreja, pregava, os irmãos estavam todos vivendo o puro evangelho do Senhor Jesus. Quando Paulo dava as costas, entrava os outros no meio da igreja, querem enganar os irmãos. Gálatas 3, 26 e 27. Amém. Aleluia. Gálatas 3, 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Olha, nós somos o quê? Temos a nossa fé baseada em quem? Em Jesus Cristo. Não é em rosa ungida. Em momento nenhum na igreja você não encontra nenhum momento o Espírito Santo dizendo que você deve acreditar numa rosa. O que é que acontece? O irmão pega a rosa. Aqui, irmão Samuel, leva a sua casa a rosa ungida. Aí ele vai pegar a rosa. Aí ele chega em casa, bota aquela rosa aqui. E quando ele for orar, ele fica olhando para onde? O que é isso, amados? Isso é idolatria. Aí sabe o que é que eu vi? Eu vejo na televisão com muita tristeza no coração, muita gente dizendo: porque depois que eu trouxe a rosa ungida para casa, aconteceu isso, isso e aquilo, porque não sei o que, não sei o que. A rosa ungida fez o milagre, é? Ou foi Satanás que fez para lhe enganar mais ainda? Ou foi o espírito de engano que quer permanecer na tua vida e te enganar? O que foi que aconteceu no céu? Quando Satanás invejou o trono de Deus, a Bíblia diz que ele desceu, foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Eram milhares de milhares e milhares, diz a Bíblia, que foram enganados por ele.
Deus estava expulsando ele, dizendo: venha comigo, porque eu vou erguer um trono mais alto do que o dele. Pode vir, o meu reinado será maior do que o dele, será eterno. Venha, venha. E os anjos acompanharam ele. E foram levados para onde, amados? Vão ser levados para o inferno mesmo, para o lago de fogo eterno, e lá vão queimar por toda a eternidade. Foram enganados. Então há uma igreja enganando o povo de Deus. Você está achando que eu me preocupo ter poucas pessoas aqui hoje? Nós temos quantas aqui, mais ou menos? Umas 30, talvez pouco mais. Numa igreja que tem hoje em torno de 100 membros, era para ter pelo menos 50 aqui, né? Eu estava imprimindo os estudos e a pastora disse: quantos vai imprimir? Eu disse: 40. Você não imprima só 35, porque semana passada sobrou muito. Às vezes você fica horas a fio, olhando, examinando. Às vezes você baixa um estudo da internet e vai conferir na Bíblia se está certo. Esse aqui eu baixei da internet, mas antes de imprimir eu vou conferir se está certo. Fiz algumas modificações aqui. Se você botar esse texto aqui lá, a igreja deve pregar a verdade, você vai encontrar o mesmo estudo da internet, mas não é o mesmo que está aqui, tem umas alterações. Você vê até na letra aí as alterações que eu fiz. Você vê, é diferente as letras, as alterações que eu fiz. Eu fui examinar na Bíblia se realmente era verdade o que ele estava dizendo. Aí alguns irmãos não vêm, amados, não vêm aprender a palavra de Deus, porque não entenderam que Deus disse o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus disse o quê? O meu povo perece. O que é perecer? Morrer. Morrer como? Espiritualmente. Não é morrer carnalmente, não, porque carnalmente vai morrer todo mundo. Mas o meu povo perece, morre por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O povo está morrendo espiritualmente. Quem está nessa igreja está morrendo, amados. Quem está nas igrejas dos enganos estão morrendo. Eles não estão recebendo a palavra que vivifica, a palavra da verdade, a palavra do Senhor Jesus. Quando termina o culto, o pastor entra no Land Rover e vai embora, cheio de dinheiro no bolso, e os crentes com o coração vazio, a vida vazia, vão para casa chorar, uns se deprimir, outros sofrer, porque não receberam o verdadeiro evangelho, que é vida no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que se preocupe em agradar a Deus pregará o que a Bíblia ensina sobre a salvação, mostrará a necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para a remissão dos pecados. Já leu? Ensinará também que é essencial obedecer a Jesus, fazendo tudo em nome dele. 1 João 2,3, Colossenses 3,17. Ensinam que é necessário ouvir e praticar a palavra de Cristo. Tiago 1,21 a 25. Rejeitará qualquer doutrina, presta atenção, rejeitará qualquer doutrina que não faz parte do puro evangelho pregado pelos apóstolos, como está em Gálatas 6 a 9 e 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Não modificará a mensagem para agradar aos homens, mas sempre falará a sã doutrina. Paulo orientou a Timóteo dizendo, em 2 Timóteo 4, 2 a 5, dizendo: prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não, está vendo? Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que é fábulas? Mentiras. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5, 2 a 5. O desafio da igreja: igrejas que realmente desejam servir ao Senhor devem examinar tudo o que ensinam e corrigir quaisquer acréscimos ou omissões. É de suma importância divulgar a palavra de Deus, nada mais, nada menos do que o que está escrito. Você sabe o que foi que eu vi outro dia? Eu vi uma reportagem de uma mulher chegando no aeroporto, 3 mulheres. 3 mulheres chegam, isso é uma vergonha. É porque Deus é bom demais, Deus é muito longânimo. 3 mulheres chegando no aeroporto, pastores, descendo no aeroporto, boazinha, andando. Filmaram as mulheres no aeroporto. Quando foi de noite, estavam as mulheres na igreja, uma na cadeira de roda. Aí o pastor chega lá e diz: você é doente? Sou, desde criança que eu vivo na cadeira de roda. O pastor começa a orar, a mulher se levanta, a igreja pega fogo, glória a Deus, o repórter foi atrás. Quando chegou no aeroporto, pega a mulher saindo normalmente.
e começa a conversar com ela, uma gravação interna, sem ela saber que estava sendo filmada. Obrigado, irmão. Começa a conversar com ela e ela confessa que, não, cadeira de roda. Não era você que estava na igreja tal, não? Mas você tem que desconfiar, sair, se afastar. Contratada pela igreja para simular um milagre. Contratada pelo pastor para mentir perante o povo de Deus, para iludir o povo de Deus. O que é que vocês acham que vai acontecer com esses falsos pastores, esses lobos? Para onde eles vão? Como será que Jesus se sente? Deus é tão bom que Deus ainda espera um arrependimento. Vou esperar para ver se esse filho de Satanás se arrepende e vem para meus pés chorar e pedir por misericórdia, porque eu sou longânimo mesmo, a minha misericórdia dura para sempre, eu vou perdoá-lo. Amado, você já pensou se eu fizesse um negócio desse aqui? Fosse buscar uma mulher lá em Natal, lá na Caixa Preta, trouxesse aqui e simulasse um milagre aqui. Levanta em nome de Jesus, como fez Pedro e João na Porta Formosa, no capítulo 3 de Atos, e essa pessoa levanta e a igreja se alegra. Tudo mentira, tudo teatro montado para enganar o povo de Deus. Como ficaria o coração de Jesus com essa igreja? A nossa igreja, ela cresceu muito. Dia 22 de novembro completou um ano. Nós estamos em maio, quer dizer que está com um ano e vai fazer 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Ela cresceu muito. Hoje esteve no estúdio uma irmã gravando lá uma mensagem para o aniversário do casamento da filha do genro dela. E ela disse para mim que congrega na igreja, vai fazer 5 anos. A igreja nunca passou de 4 membros. Só tem 4. O pastor, a esposa e mais 4. E a mãe dela estava lá, mais ela, no estúdio, uma senhora de idade, e ela disse assim: eu já disse a ela que há alguma coisa errada com essa igreja, que a igreja não cresce. E ela disse: tem 4 anos. Eu disse: tem 4 anos? 4 anos, irmão? Tem, vai fazer 5. Nunca passou disso, não. Algumas pessoas entraram, mas saíram. Eu disse: o pastor é muito duro. Ela disse: é. Agora tem uma coisa que precisa ser analisada, porque Jesus disse que a árvore que está, o galho que está enxertado na videira verdadeira, nós somos galhos, porque somos gentios, não fazemos parte do povo de Deus, mas nós somos galhos enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. Nós estamos enxertados nele, nós temos que dar frutos. Mas aí eu, para confortar ela, eu disse: irmã, também existem igrejas que têm milhares e milhares e milhares de pessoas dentro dos seus templos, onde Deus não está presente. Igreja que quem chega de Hilux, cheio de pecado, cheio de mazela, cheio de lepra, vai para cima do púlpito. E um santo de Deus está lá, mas porque não tem nada, fica embaixo, não tem nem oportunidade de falar. Aí eu contei para ela: a nossa igreja tem 1 ano e pouco, a gente já tem uma quantidade boa de membros. Deus já abriu um trabalho no exterior, nós estamos abrindo outra congregação agora, mas eu não me preocupo com quantidade, irmãos. Eu quero o crescimento que Jesus dá. Sabe por quê? Porque quantos andaram com Cristo? Poucos. Jesus escolheu quantos homens para andar com ele? 12. E dos 12, o que aconteceu? Pedro negou, Judas o traiu, Tomé duvidou de sua ressurreição, Filipe não entendeu o evangelho. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Peraí, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo. Eu sou o Pai e o Pai sou eu. Quem vê a mim vê o Pai, nós somos um só. Você não entendeu aí no recado, Filipe? Então realmente você tem que entender que a igreja do Senhor não se preocupa com quantidade, não. As pessoas que vieram aqui hoje, essas 30 e poucas pessoas que vieram aqui hoje, vieram porque Deus disse: vá lá para aprender a minha palavra. Vá lá para saber o que eu estou querendo falar para a minha igreja. Que adianta ter 150, 200 pessoas aqui, 500 pessoas, e sair todo mundo vazio, sem nenhum conteúdo, sem nada? Não adianta mais. Eu glorifico a Deus, porque Deus, quando foi para a gente iniciar esse ministério, partiu eu, pastor Fabinho, pastor Simar e nossas esposas, com o único compromisso de pregar a verdade. Os primeiros cultos que a gente fez aqui foi só nós mesmos, 10, 15 pessoas sentadinhas aqui, sem nenhuma cadeira, sem nada, mas sem nenhuma pretensão
de ter nada daqui. Pergunta a eles aí quanto eles já receberam dessa igreja. Pergunta ali quanto eles já receberam financeiramente. Agora pergunta quanto a gente recebe de Jesus em unção, de alegria, de estar na presença dele, de sentir a verdadeira presença do Espírito Santo. Isso é que importa. Então que esse estudo de hoje lhe dê uma direção a seguir, e essa direção é: Jesus quer que sejamos verdadeiros filhos de Deus, irmãos dele, sendo ele o primogênito. Vamos ficar de pé. O pastor Fabinho vai fazer uma oração encerrando a bênção apostólica. Amanhã nós temos o grande culto de casais. Convide os casais para vir para esse culto. Vai ser bênção de Deus. Casal que está em crise, casal que está querendo se separar, grande culto. Vai ser um culto de restauração, né, pastor Fabinho? Vai ser um culto lindo. Convide seu vizinho, quem você conhecer, para vir ser abençoado. Tanto casais que estão em crise, como também que não estão. Aleluia. O pastor, falando sobre as igrejas modernas, e veio uma frase de Charles Spurgeon. Ele diz: haverá um tempo em que, no lugar de pastores cuidando de ovelhas, vamos ter lobos entretendo bodes. O que fizeram com o Santo Evangelho do Senhor? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Pai, quero te agradecer por esse culto, a palavra, Senhor, a tua doutrina, Pai. Pai, ela nos corrige, nos exorta e nos faz, Pai, caminhar em direção à tua morada, ó Deus. Pai, abençoa cada um que chegou aqui nesta noite. Abençoa nossas famílias, Pai. Derrama bênção sobre as nossas vidas, Senhor. E abre, Senhor, as portas dos céus e mostra, Senhor, ao teu povo o caminho que deve andar. Assim cremos, ó Deus. Queremos, ó Pai, agradecer também por mais uma semana. Obrigado pela tua proteção, pela tua mão nos guiar, Pai. Nos livra, Senhor, do homem sanguinário, do homem fraudulento. Pai, coloca anjos, Pai, em nossas casas. Protege as nossas famílias, ó Deus. E assim cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pega as tuas mãos. Que as bênçãos dos céus e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam com todo o povo de Deus agora e sempre. E a igreja diz: amém. Pega na mão do seu irmão e diga: que bom que você veio.